esqueleto, o fundo da pintura, já fiz em aulas anteriores. Agora, com a pintura seca, vamos dar continuidade. Nesse fundo eu usei amarelo limão e o amarelo ouro. Vou definir um pouquinho mais com o siena e com o pincel número 8. Sempre pegando lá a pulguinha de tinta, uma quantidade bem pequena. Sempre pegando a tinta no cantinho do pincel. Ainda dá para ver o risco aqui, ó. Então, eu vou separar, vou escurecer o que fica por baixo, ó. Sempre pegando pouca tinta e tirando o excesso. Bem devagarzinho, ó, para você acompanhar. Vou usar o restinho que tá aqui na lateralzinha da tampa, ó. E vou escurecer a asinha, a parte, ó, que fica por baixo, eu escureço, sempre seguindo a regrinha de que tudo que fica por baixo, você escurece, ó. Você vai escurecer também, ó, o contorno aqui da cabecinha do pintinho, ó. Sempre esfumaçando, ó. Coloca tinta e esfumaça. Tudo que tá por baixo, ó, esse daqui vai estar na frente do outro. Ó, você pode ver no risco, ó. Então, tudo que tá por baixo eu vou escurecer, ó, em volta do contorno das asinhas. Aqui o olhinho também, ó, está por cima. Então, eu escureço o que tá por baixo. Tudo que ficar por baixo, eu vou escurecer. Tiro o excesso, então, tudo que fica por baixo, né? O contorno do pescocinho, ó, escureço e esfumaço. Para não pegar muita tinta, ó, eu vou usando o restinho que fica ali na tampinha, ó. A asinha, né, que vai ficar por baixo, ó, sempre esfumaçadinho, ó, tem que ficar esfumaçado. Sem medo de ser feliz. O rabinho aqui, a bundinha, né? Ó, então, quando você tem, ó, lá o risco, ó, você consegue ver tudo que fica por baixo. Então, todos os cantinhos, né? Tudo que fica por baixo, você escurece. Esse daqui também, ó, tem um rabinho aqui, ó, vou escurecer. É a regrinha lá em volta do pescocinho, tá? Não deixa parado, ó. Tiro o excesso e esfumaço. Aqui a bundinha dele aqui, ó, bem esfumaçadinho, bem solto mesmo. Ainda nessa etapa, você não precisa se preocupar com esses detalhes. Olha só aqui, ó, onde vai ficar o olhinho, né? Dou uma esfumaçadinha, ó. No risco, você vê bem o lugar do olhinho. Então, é só passar o siena e dar aquela esfumaçadinha. Passa lá e esfumaça, ó. Nem aqui, ó, tá vendo? Aqui já tá seco, então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, olha lá, ó, posso, ó, tudo esfumaçadinho, ó, já tá seco, então a tinta, não deixa a tinta parada. Vou colocar um pouquinho só, um piolinho de tinta, ó, de caramelo, ó, tiro bem o excesso, ó lá no pescocinho, tá vendo? Na parte de baixo. É só para dar uma corzinha a mais no pintinho, ó, tá vendo? Só uma sujeirinha, ó, só para confundir. Esse daqui, ó, faltou aqui um tiquinho aqui, ó. Sempre o contorno, né, do pescocinho, ó, deixa esfumaçado. Então, com o sépia, eu vou definir um pouquinho mais. Olha lá, ó, uma pulguinha de tinta. Então, aqui no olhinho, ó, vou escurecer só um pouquinho, sempre a pulguinha, ó, tiro o excesso de tinta, né? Bem aqui, onde vai ficar o olhinho, só uma sujeirinha, todos os olhinhos, né? A nuquinha, aqui, ó, na nuquinha, um ladinho assim, você escurece um pouquinho mais, ó. Aqui o cantinho, ó, que fica mais profundo. Então, sempre aquela partezinha, aquele espacinho, né, mais profundo que fica por baixo, você escurece a bundinha. Cadê? Aqui a nuquinha também, ó. Só mais um pouquinho, tem que ser uma quantidade bem pequenininha, ó. A nuquinha aqui, o pescocinho, ó. Só
uma sujeirinha aqui, ó, embaixo da asinha, né, ó, na partezinha de baixo. Aqui, ó, vai ter um cantinho de nada aqui, que é um pezinho, né, um cotovelinho dele, olha, ó. Esse pintinho aqui, ó, ele tá por cima da vasilhinha. Então, enquanto enxuga aqui um pouquinho, vamos trabalhar, vamos finalizar a vasilha. Ó, a última cor que eu coloquei aqui, ó, foi o caramelo. Então, eu vou colocar agora uma cor mais escura, marrom. Sempre seguindo, né, cores que conversam entre si, da escadinha de cores, olha só. Aí você escurece, né, ó, sempre mantendo o lado da luz e o lado da sombra, ó. Com o cantinho do pincel, você vai dando aquela esfumaçadinha. Passar só um pouquinho no contorno aqui, da beiradinha, ó, escurecer, né, um pouquinho mais, ó, o cantinho, a partezinha aqui de baixo, que contorna a água, com a cor, ó, marrom, também pegando, né, pouquinho tinta, ó, tirando o excesso, ó, e aí você vai definindo a vasilhinha de água. Aqui a parte de baixo também, ó, com marrom, pegar uma quantidade maior, ó, vou até arredondar um pouquinho, ó. Agora eu vou definir o contorno, tá vendo? Nessa etapa que eu defino o contorno da vasilhinha, ó, né? Deixa os dois lados bem parecidos, né? Aqui, ó, vou usar, pode ser o siena, ó, para definir ela, né? O tom mais claro. O lado da luz, ó, eu deixo mais claro. Então, com o siena, ó, agora eu defino bem, ó. Posso até aumentar um pouquinho, ó. Vendo, né? Você tem que ter liberdade. Sempre procure imaginar, né, o formato, a continuidade. Pegar um tomzinho mais escuro, terra queimada, aí você vai escurecendo. Você faz a tua escadinha de cores. Deixa eu te mostrar essa escadinha que eu tô usando, ó. Terra queimada, ó lá, marrom, ó, caramelo. Então, sempre siena natural. E aí, os tonzinhos mais claros, ó. Você constrói uma escadinha de cores, né? Com cores que conversam entre si. Então, para mim usar aqui na vasilhinha, ó, eu tô usando cores que conversam entre si, cores parecidas. Então, mesmo que você não tenha essas cores, use as cores mais próximas que você tem. Nessas duas aqui, ó, você pode obter, né, misturando, colocando branco, né? Aqui também, né, você pode colocar preto, escurecer, fazer a tua escala de cores, a tua escadinha de cores. Construir a tua escadinha de cores. Então, ó, terra queimada, até vamos pegar aqui mais um pouquinho, ó, terra queimada, ó, escureço sempre o lado que fica por baixo, ó, você escurece um pouquinho mais, né? Ó, aqui que vai ser o contorno, né, o fundo da vasilhinha. Aqui também, ó, posso até passar um pouquinho mais, muita tinta, vamos tirar, esfumacei. Isso daqui é uma água, então com o cinza, cinza lunar, ó, eu vou definir um pouquinho mais o contorninho da água. Limpei o pincel, ó, aí eu vou ter a aguinha aqui, o contorninho da água. Vou colocar um pouquinho de azul turquesa, só nessa pontinha aqui, para definir um pouquinho mais a água. Limpa o pincel, ó, e dá aquela esfumaçadinha. Então, o amarelo fica o reflexo do pintinho. Com a cor sépia, eu vou dar profundidade, vou escurecer, né? Fazer a sombra aqui da água lá no pintinho. Posso pôr um pouquinho também do marrom, né? Porque a água reflete, ó, tudo que tá próximo. O marrom, ó, eu coloco um pouquinho, né, de sombra lá pra deixar a sombra na água. Posso escurecer, ó, sempre usando a escadinha. Olha lá, uma pulguinha de tinta, ó, para marcar um pouquinho mais, ó, o lado da sombra, né? Sempre mínima quantidade de tinta, ó, olha só, bem escurinho.
tá? No chãozinho aqui também, ó, já posso definir um pouquinho mais a sombra. Agora, ó, com o sépia, né, eu defino lá um pouquinho mais a sombra. Eu já havia passado uma sujeirinha, né, tá vendo? Aí agora você escurece um pouquinho mais, ó. Mais ainda, ó. Sempre trabalhando bem a sombra, ó. Aqui, ó, contorna e esfumaça, que aí você tem a sombra da vasilhinha. Sei, ó, posso usar uma sujeirinha, tá vendo? Sempre aproveita os restinhos, né, que fica no pincel, ó, para dar um pouquinho mais, acentuar, né, um pouquinho mais a sombra. Com o pincel, esse aqui é o pincel número 6, mas ele tá com a pontinha mais fininha. Então, com essa pontinha mais fininha, ó, eu vou definir aqui, ó, o contorno da vasilhinha com o siena natural. Olha lá, só de um lado, tá vendo? Só de um lado você vai definindo essa borda. Ó, aqui, ó, com o pincelzinho, ó, em pé, eu defino essa borda. Com o pincel, ó, deitadinho assim, ó, você define a borda, ó, com o siena natural, olha. Com o siena natural, pincel deitado, ó, você define a borda, né, da vasilhinha. Até lá no fim, até aqui, ó, posso fazer a luz refletida, tá? Só um toquezinho. E para iluminar, um tom mais claro, sempre usando um tomzinho mais claro. Esse daqui é o mostarda, pode ser o amarelo ocre, né? É qualquer cor mais clarinha, ó, tá vendo? Vou iluminar um pouco mais, né, no lado aqui da luz, ó, e pra cá não. O amarelo ouro, ó, vou iluminar um pouquinho também aqui ao lado de dentro, ó, e aqui fora, né, ó. Colocar um pouquinho mais de luz. Com o amarelo canário, ó, eu posso colocar um pontinho de luz também, ó, só um pouquinho e dar uma esfumaçadinha. Na borda, aqui na partezinha de cima, ó, eu posso iluminar lá mais um pouquinho, né? É sempre usando a escadinha de cores, ó. Olha lá, só um detalhezinho, um tonzinho mais claro, ó, faz uma grande diferença. Vou limpando o pincel, né, no paninho, ó, com o azul mais claro também, ó, eu vou iluminar a água, ó. Tem muita tinta, ó, limpa o pincel e dá aquela espalhadinha. Então, você vai pintando com muita liberdade, ó. Tira o excesso, vou fazer um movimento aqui na água, ó, vai ficar o reflexo e o movimentozinho. A vasilhinha foi finalizada, agora vamos finalizar os pintinhos. Vamos para a próxima aula.